Olá, grande abraço a todos, a Vitória Schettini novamente com vocês, numa videoaula Unifaminas Muriaé, Faminas BH, e vamos trazer nesse momento o conteúdo relacionado à unidade 3, que está inclusive no material de vocês. Bom que se diga que anteriormente nós fizemos um apanhado geral a respeito dos clássicos da sociologia, a origem da sociologia, e hoje nós vamos trazer exatamente sobre o uso da sociologia em diversos campos da atividade humana. Então nós vamos perceber que cada qual aí do outro lado está exatamente construindo a sua profissão, cada qual no seu curso, a seu modo. Importante a gente perceber que cada curso, cada escolha, requer que nós tenhamos, inclusive, um certo conhecimento de onde nós iremos aplicá-lo. Nessa unidade, a gente vai conversar um pouquinho exatamente sobre isso, e inclusive sobre a evolução da sociologia no Brasil. Então vocês percebem que nós chegamos agora no momento em que a gente está tentando exatamente mostrar a importância e a aplicação da sociologia aqui em nosso meio. Então nós vamos perceber que para que os nossos objetivos profissionais sejam alcançados, é necessário que a gente conheça o terreno na qual nós vamos trabalhar. É claro, por exemplo, hoje eu faço um curso ou em Muriaé ou em Belo Horizonte, mas pode ser que eu amanhã vá, por exemplo, para o Pará, né? E para eu me atuar enquanto profissional competente em outro estado, em outro local, é necessário que eu conheça esse terreno. Então, na verdade, a sociologia ela vem contribuir para que eu perceba, entenda, interaja a partir de todas essas manifestações que são culturais, econômicas, políticas, sociais, para esse campo na qual eu vou atuar. Isso é de extrema importância para toda e qualquer profissão, seja no direito, na administração, na biomedicina, na psicologia, na farmácia, etc. né? Então nós percebemos que é muito importante para que nós tenhamos uma ação mais dinâmica, melhor aproveitada, que eu conheça esse campo na qual eu vou estar atuando. Então a sociologia ela tem essa função, né, de explicar, de mostrar qual é o terreno que eu estou, né? Nós vamos perceber que além dessa importância da sociologia enquanto ciência voltada para o entendimento desse social na qual eu atuo enquanto profissional, é importante eu perceber que sociologia é essa na qual nós estamos dialogando, exatamente para que eu perceba essas variações. Como nós tivemos oportunidade de perceber em unidades anteriores, a sociologia ela não surge do nada. Pelo contrário, ela tem todo um processo de construção histórico que chega ao seu momento enquanto formação de disciplina no século XIX. Né? Mas essa evolução, ela, obviamente, que ela teve alguns desafios, né? Alguns percalços e evoluções. E, obviamente, que essas evoluções elas podem estar relacionadas diretamente à temporalidade na qual o produto foi produzido. Então veja bem, os novos desafios eles são estabelecidos ao homem moderno, novas tecnologias, novas formas de comunicação, novos valores, novos conceitos, novas relações de trabalho, formas distintas de relações de poder. Então é muito importante que nós saibamos que perfil é esse, né? Quais os nossos desafios na atualidade, inclusive sabendo que eu tenho hoje instrumentos técnicos que me possibilitam perceber essa realidade com maior facilidade. Por exemplo, é possível, antes de eu agir, antes de eu entrar na minha área de trabalho, entender através de construções quantitativas, seriais, qualitativas, de onde eu vou pisar, né? De que campo é esse de trabalho. E isso a tecnologia nos possibilita, né? De acordo com Cristina Costa, é hora de repensar os padrões, as regularidades que ordenam a vida social e hierarquizá-los. Nesse contexto, a ciência da sociedade ganha nova importância
e se confronta com novos desafios. Isso é muito importante exatamente para que a gente perceba que sociedades elas são variadas e que essas variações são de extrema importância para que eu conheça a região. Então, por exemplo, eu posso perfeitamente trabalhar em outro país, mas eu tenho que, obviamente, saber que país é esse. Eu posso trabalhar em outro estado, mas eu tenho que perfeitamente saber que estado é esse na qual eu vou trabalhar e passar maior parte do meu tempo, né, de vida, né, no trabalho. Aqui no Brasil, nós vamos perceber que a sociologia ela tem uma evolução, assim como no mundo, né? Relacionado exclusivamente ao Brasil, nós vamos dizer que ela tem 4 momentos marcantes. O primeiro, a partir de sua origem, né, que seria no final do século XIX até 1930, seria o momento da sua elaboração. Agora, recentemente, eu estava fazendo um trabalho, inclusive relacionado a esse diálogo historiográfico do século XIX para a atualidade. E é muito interessante como que a gente, nesse momento do século XIX, a gente se depara principalmente com uma preocupação do brasileiro, o intelectual do momento, para a literatura. Então é muito comum, por exemplo, nesse momento, a gente encontrar com Oliveira Viana, com Pandiá Calógeras, com Euclides da Cunha, inclusive no próprio clássico, né, dos Sertões. Então a preocupação da escrita brasileira desse momento está relacionada principalmente à questão da literatura, e isso está muito bem expresso nos Sertões de Euclides da Cunha. Eu acho que é um exemplo que a grande maioria já deve ter tido acesso, ou pelo menos já escutou falar. Esse é o perfil da sociologia no final do século XIX no Brasil, até o início do século XX. Obviamente que houve uma evolução, né? Houve uma evolução e nós chegamos num momento que é, para o Brasil, de extrema importância, que é de 1930 a 1945, que é a sua institucionalização. Nós temos aí vários intelectuais marcantes nesse período. Eu vou citar aqui 3, que inclusive o material de vocês traz, que é Gilberto Freire, Caio Prado Júnior e Sérgio Buarque de Holanda, né? Gilberto Freire tem uma tendência maior a trazer um exemplo cultural a respeito do Brasil colônia, né? O livro é dividido aí em 5 capítulos, trazendo aí em cada momento uma abordagem, o perfil português, né? Essa questão da chegada dos portugueses no Brasil, o perfil indígena e o perfil escravista no Brasil. Para o Gilberto Freire, o modelo da família brasileira era concentrada no modelo da família patriarcal. O que ele está chamando de família patriarcal? Uma família ampliada, né? Uma família na qual vivia negros, brancos, sobrinhos, tios, todo mundo debaixo do mesmo teto, na qual havia uma certa harmonia entre brancos e negros. É o que ele vai chamar de democracia racial. Observem vocês, voltando um pouquinho novamente no século XIX, que o perfil da produção brasileira a respeito da sociologia nesse momento, nós já afirmamos que estava relacionada à literatura, mas estava muito ligada a um perfil positivista. Nós tivemos a oportunidade de ver no capítulo anterior exatamente a importância do positivismo no Brasil, né? A importância da ciência a todo custo, e é isso que vão ser produzidos no século XIX. E, né, a partir do século XX, de 30 a 45, nós vamos ter 3 grandes expressões, como eu disse. O primeiro, Gilberto Freire, né, que tinha uma tendência de valorização da família patriarcal, que deixava a ideia de democracia racial, que não havia preconceito, que não havia qualquer tipo de discriminação, que viviam todos harmoniosos. Uma crítica que o Gilberto Freire sofre é exatamente a ideia de que a família que ele está trazendo é uma família de uma fazenda pernambucana. E, na verdade, ele generaliza isso para o país todo, né? Então, uma das críticas que ele sofre é essa. Outra crítica que ele vem sofrer mais tarde é exatamente esse perfil de família patriarcal, né? De pessoas, e a gente vai ver isso no próximo período de 45 aí, no último, aliás,
uma crítica exatamente pelo fato dele afirmar que havia essa convivência harmônica de branco e negro, né? Nesse período também nós temos Caio Prado Júnior, né? Caio Prado Júnior está ligado muito mais a um perfil econômico do Brasil. Ele vem trazer inclusive um clássico que é exatamente o sentido da colonização, né? O porquê que o português chega aqui, qual o perfil econômico do Brasil na percepção dele. É um livro, eu diria, extremamente amplo, na qual ele traz traços, inclusive, do perfil da zona da Mata Mineira, mas ao mesmo tempo ele traz um perfil do Sul, do Norte, do Nordeste, mas sempre focando a economia como principal objetivo, né? E ele se baseia, inclusive, na ideia de ciclos econômicos, que vai ser condenado mais tarde, ou criticado mais tarde. Para ele, né, a sociedade colonial brasileira estava concentrada em 3 grandes pilares, que seria a plantation, né, o grande latifúndio, o trabalho escravo, né, e a monocultura, né? E hoje nós sabemos que outras formas de produção, outras formas de trabalho e pequenos proprietários também existiam no Brasil colonial. Então, é um livro que é referência como leitura, mas que também tem as suas críticas na atualidade. E por fim, nesse período aí, que é o segundo, nós trazemos o Sérgio Buarque de Holanda. O Sérgio de Holanda, em Raízes do Brasil, nós afirmamos que é um clássico também, e é um clássico refinado, voltado para o entendimento social do brasileiro. Dentre os vários capítulos, eu citaria 3 que valeria a pena, 2 pelo menos, que valeria a pena vocês lerem, que é O Homem Cordial, que ele vai trazer qual que era o perfil do homem aristocrata brasileiro do período colonial, né? A Herança Rural, que é exatamente, né, essa característica que o Brasil tem em relação a ser um país extremamente rural, na qual a cidade demora a crescer, né, numa ideia de que a economia brasileira, pelo menos até o início do século XX, estava concentrada na área rural e não na área urbana, né? Poderia citar também a ideia do semeador e do ladrilhador, que é um dos capítulos, que ele vai falar exatamente da diferença de colonização do português na América, né, e a diferença do espanhol. Então ele vai dizer que o objetivo do português é a exploração, né, e o objetivo do espanhol não era somente a exploração, mas era o enfeite, né, o ladrilhar, o enfeitar, né, as colônias espanholas na América do Sul. Nós temos aí em 1945 um momento que a gente pode dizer que é a ideia da constitucionalização da sociologia no Brasil, e nós podemos colocar aqui como um grande ícone, que inclusive não está presente no material de vocês, que é Antônio Cândido, né? Na verdade, Antônio Cândido ele está bebendo diretamente do Sérgio Buarque de Holanda, já que eles eram muito amigos. Aliás, Antônio Cândido morreu recentemente, bom que se diga, né? Antônio Cândido ele traz num clássico, que é Os Parceiros do Rio Bonito, um espetáculo do perfil rural brasileiro, né? Que é esse perfil rural que o Sérgio Buarque de Holanda traz. Só que ele vem trazendo os hábitos, como alimentação, vestuário, festas religiosas, hábitos econômicos e etc. Eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada também nesse material, né? E por fim, que seria a última fase, que seria os fins de 1950 a 1960, que seria o momento exatamente do pleno desenvolvimento no Brasil. É um momento do crescimento da escola uspiana. Nós temos na USP algumas referências, como Fernando Henrique Cardoso, Emília Viotti, que vai condenar exatamente esse período aqui da institucionalização, que vai dizer que o escravo não é objeto, não é, aliás, que o escravo não vive numa democracia racial, tal como o Gilberto Freire dizia, mas o escravo sim é uma coisa, é um objeto, é um negócio, né? E era um negócio a ser comercializado. Mas é um momento que eu diria muito forte, muito áureo, de muito crescimento para a sociologia no Brasil, principalmente na Universidade de São Paulo, né? Então veja bem, resumindo tudo que nós falamos com outras palavras, no primeiro momento, na primeira fase, era baseado em intelectuais que tinham como objetivo
o estudo dos grandes pensadores europeus, por isso esse contato tão grande com a ideia positivista, se preocupava com a questão racial, opondo entre liberais, autoritários e identidade nacional. Podemos citar também nessa primeira fase, além dos autores que nós citamos anteriormente, Nina Rodrigues e Silvio Romero, né, que é exatamente uma tentativa de explicação positivista da presença do negro no Brasil. Daí a necessidade, inclusive, de nós percebermos que é necessário voltar ao conhecimento para que a gente possa perceber que cada produção literária, histórica, sociológica, antropológica, ela está relacionada com o seu tempo. Isso é muito importante nós percebermos, né? E na visão do Nina Rodrigues e Silvio Romero, eles estavam exatamente reforçando a ideia de que o positivismo no Brasil deveria ser aplicado pelo positivismo, pelo uso racional. É tanto que nós já tivemos oportunidade de explicar aqui algumas vezes sobre a tentativa dos dois médicos pernambucanos de confirmar a inferiorização racial do negro no Brasil, né, nesse momento do século XIX. Né? Num outro momento, que é o segundo período, né, nós já temos o período institucionalizado, né, tem-se uma evolução por se compreender a sociologia enquanto ciência, baseado no paradigma estrutural funcionalista. Procurava conciliar educação e pesquisa. A presença de Jacques Lambert, Lévi-Strauss, Roger Bached foram fundamentais para a consolidação da ciência. Nessa fase, nós afirmamos que é um momento já de uma interlocução com alguns sociólogos internacionais, que também está muito presente na primeira fase. Né? Na terceira fase, nós vamos ter exatamente o momento de crescimento da sociologia no Brasil. É o momento em que a sociologia se consolida, né? Se consolida constituindo a sua originalidade. Porém, na década de 50, os chamados sociólogos da Escola Paulista, da USP, sob a liderança de Florestan Fernandes, se transformam no renovado grupo de pesquisa brasileira, baseado principalmente nas influências marxistas. É quando eu disse, por exemplo, que para a libertação do escravo do cativeiro era necessário, na perspectiva desses autores, principalmente do Florestan, do Fernando Henrique, da Emília Viotti, era necessária a luta de classe. E eles dialogam exatamente com a teoria marxista, que seria a única forma de livrar o escravo do cativeiro. E por fim, então, complementando essas 4 fases, nós temos a década de 1900 a 1960, que seria o momento em que a sociologia ela passa a ter a sua identidade própria, né? Ela passa a ter o seu pleno desenvolvimento. E nós vamos ter nesse momento tudo aquilo que está sendo produzido na atualidade, como, por exemplo, análise sobre campo rural, análise sobre juventude, sobre mulher, sobre criança, sobre jovem, análise sobre comportamento, né? Análise, inclusive, dialogando com a antropologia, dialogando com a história. Então, nós podemos afirmar que, pós esse período, né, ou a partir desse período, a produção da sociologia ela vai ser de muita qualidade. Né? Inclusive, eu convidaria vocês a terem acesso a alguma dessas leituras, né? Entre em alguns programas de pós-graduação de sociologia, para que vocês tenham acesso às dissertações, às teses, para que vocês tenham mais ou menos um panorama geral daquilo que está sendo produzido no país. Então, para que nós possamos fazer um resumo geral da nossa aula de hoje, nós trazemos aqui 3 pontos principais. Primeiro, né, a importância do profissional atento às transformações sociais, né, a importância do profissional geralmente está ligado a um profissional bem informado. Portanto, se informem, né? Se informem sobre a sociedade na qual vocês vão. Observem esse campo. Segundo ponto, alguns desafios do mundo atual. Nós sabemos que o mundo ele se transforma, a tecnologia se transforma e, na verdade, nós precisamos acompanhar essa evolução. Terceiro ponto, vimos a sociologia no Brasil e sua evolução. Trouxemos aí as 4 fases dessa sociologia. Né? Bons estudos a todos. Um grande abraço.